Eu concordo com os desigrejados. Eu reafirmo, eu concordo com os desigrejados. Estimados irmãos, a paz do Senhor, neste vídeo nós vamos falar sobre os desigrejados. Quem são eles? Que movimento é esse que tem preocupado as igrejas cristãs no Brasil? Nós vamos esclarecer esse assunto e trazer as verdades sobre os desigrejados. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito em nosso canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like, isso é muito importante para o nosso canal, e também deixa os seus comentários, deixa suas dúvidas, deixa seus pedidos de orações. Eu irei orar por vocês e vou interagir com vocês através dos comentários. Também quero pedir, se esse vídeo tornar-se relevante para você, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Compartilhe com um desigrejado. Ele precisa ouvir essas verdades da palavra de Deus. Quem são os desigrejados? São ditos cristãos sem igreja, sem instituição, sem igreja enquanto organização. É por isso que alguns deles não preferem o termo desigrejado, mas sim não denominacionado, que não tem uma denominação, pois eles acreditam que são igreja por não viverem na igreja institucional. Esse movimento tem ganhado grandes proporções e isso preocupa as lideranças religiosas que têm visto seus templos esvaziarem. Parece que a porta dos fundos da igreja tem sido maior do que a porta da frente. Estão saindo mais crentes, mais cristãos do que novos convertidos entrando na igreja. E nós temos grandes lideranças no Brasil que defendem esse movimento dos desigrejados, como Caio Fábio, que já foi de uma igreja institucionalizada, Mário Persona e tantos outros. Inclusive, até esse cidadão agora nas eleições está incentivando esse movimento dos desigrejados. Escuta isso aí, escuta o que esse cidadão falou. Quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Eu não concordo com esse tipo de fala. Não concordo com esse movimento que quer viver totalmente distante do propósito de Deus, que envolve uma igreja organizada. E essa igreja organizada é um espaço que proporciona edificação e crescimento espiritual. Inclusive, eles citam Mateus 18, em que Jesus disse que onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estará ali presente. Ele usa um texto como aquele em que Jesus ensinou que quando for orar, entra no teu aposento, fecha a porta do quarto e ora ao Pai em secreto. E usam também o exemplo da igreja primitiva, que segundo eles não viviam em templos, preocupados com estruturas arquitetônicas, com igrejas de 4 paredes, mas sim em fazer as missões, estando de casa em casa, se reunindo com os irmãos. Então esses são alguns dos argumentos dos desigrejados que são contrários à igreja institucional. Além disso, eles não aceitam as lideranças religiosas. Alegam que as lideranças religiosas, como pastores, como alguns que se titulam como apóstolos, como profetas, essa turma toda fracassaram. Citam os escândalos, citam os pecados, citam todas as mazelas que ocorrem entre lideranças religiosas e acreditam no fracasso do sistema religioso. Apontam o fracasso desse sistema e que por isso essas lideranças, na verdade, só querem angariar dinheiros, riqueza nessa terra e que por isso
Os crentes não podem, os verdadeiros cristãos não podem estar alimentando esse sistema, mas fugir dele para ser a verdadeira igreja. Então eles são anti-institucional e também anticlerical. Rejeitam toda forma de hierarquia, de submissão a tais lideranças. Esses são alguns pontos de vista que os desigrejados defendem. Eu concordo com os desigrejados. Eu reafirmo, eu concordo com os desigrejados. Concordo com eles quando eles afirmam que existem crentes que defendem cegamente uma denominação até mesmo acima dos princípios bíblicos, dos princípios da palavra de Deus. Eu concordo com eles quando eles dizem que a Igreja de Cristo não precisa de estrutura física, não precisa de templos luxuosos, não precisa de um sistema de estatutos para ser o que ela é. A Igreja, ela consegue existir a parte de tudo isso. Eu concordo com eles, com o fato de que a igreja institucional tem cometido muitos erros no decorrer de sua história. Eu concordo com eles que muitas lideranças têm prestado um desserviço ao evangelho com o seu falso testemunho, com a sua ganância, com a sua arrogância, com a sua prepotência. Lideranças que utilizam do seu poder, daquilo que Deus lhe entregou para benefício próprio e para um individualismo, para uma superproteção da sua perpetuação em uma igreja. Concordo com eles que existem lideranças que querem perpetuar no poder da igreja e não querem largar a ossada de modo algum e fazem de tudo para se manter ali e perdem a visão do reino para uma visão puramente individual, egoísta, uma visão de si. Eu acredito e concordo com eles que existem lideranças que as suas casas são mais luxuosas do que o próprio templo, a casa do Senhor. Eu concordo com os desigrejados. Agora faço uma ressalva. Concordo nesses pontos. Agora eu vejo que no plano de fundo, os reais motivos dessa turma deixar a igreja e sair pelas portas do fundo nunca foram verdadeiramente esses motivos. Na verdade, se formos atentar para um desigrejado, por vezes são pessoas, são cristãos que se frustraram, que se decepcionaram e, o que é mais agravante, não querem viver uma vida de submissão a hierarquias, a lideranças. Eles querem viver uma vida de insubmissão, sem limites, sem compromissos. Crentes que querem viver do seu próprio modo, do seu próprio jeito, sem medo de correções, de penalizações, de disciplina, de alguém estar lhe instruindo como deve ser o caminho. Então, por vezes, nós vemos nos desigrejados crentes, ditos cristãos, que querem, na verdade, viver uma vida dissoluta, que querem viver uma vida sem compromisso real com Deus, com a obra de Deus, com o próprio organismo vivo que é a igreja. Querem viver uma vida ao seu bel prazer. Não tem como viver uma fé de maneira isolada. Não tem como viver uma fé em casa. Viver somente em casa, sem o congregar-se. Eu concordo que nós temos que ter o nosso devocional com Deus em casa, fechar a porta do quarto e ficar sós com Deus, ter aquele momento de intimidade com o Senhor. Isso é muito importante para a fé cristã, mas a fé cristã não se resume somente a esse devocional, você somente com Deus. Nós temos que viver uma espiritualidade completa. Viver isoladamente como cristão é viver uma espiritualidade incompleta. Vivemos uma espiritualidade incompleta quando não temos comunhão com os irmãos. Como será uma vida de um desigrejado sem cultos, sem as reuniões? Porque nos cultos existem as manifestações dos dons espirituais. Como viver uma espiritualidade cristã completa, sem liturgias, sem os ofícios?
Porque Deus entregou dons espirituais e dons ministeriais à sua igreja. Como viver essa vida sem a tesouraria, sem o ofertar, sem o dizimar, que também são manifestações de adoração a Deus e manifestações bíblicas. Padrão de Deus para o seu povo, e quantas missões, e quanta assistência social, e quanta Santa Ceia, o batismo nas águas, como tudo isso acontece dentro da igreja se ela não for organizada. A igreja, meu irmão, ela é um organismo vivo, sim, mas não existe um organismo vivo sem uma organização. A igreja, ela é um organismo vivo, organizada, estruturada, para que a obra de Deus ela se propague. Eu acredito sim que a igreja consegue viver a parte de estrutura física, de templos físicos, de estruturas arquitetônicas, de estatuto, de dogmas, de costumes humanos. Eu creio que a igreja consegue viver a parte disso. Mas também a Bíblia não condena como um desvio do Evangelho viver e adorar a Deus dentro de templos, em congregações. Não há uma abominação de Deus sobre isso. Até porque a igreja primitiva, ela vivia também estruturada, ela tinha presbíteros, ela tinha evangelistas, ela tinha os diáconos, havia uma organização. Porque além de ser um organismo vivo, a igreja ela é organizada. Havia um propósito de Deus para a era apostólica, como há um propósito de Deus para a igreja dos dias atuais. E não há nenhum pecado nisso em ser uma igreja institucionalizada. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor da carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Haviam cristãos que estavam abandonando essa fé em Cristo Jesus para retornar ao judaísmo e até mesmo ao sistema do mundo. Abandonavam a fé, o congregar-se, porque é claro, eu entendo a igreja como esse organismo vivo de todos os salvos em Cristo. Você sozinho não é igreja. Coloque isso na sua cabeça. Você sozinho em casa não é igreja. Igreja somos todos nós. Eu sozinho não sou igreja. Igreja somos todos nós que somos salvos em Cristo. Todos quantos estão salvos em Cristo são igreja. E há uma necessidade de comunhão, e há uma necessidade de reunião, seja debaixo de uma árvore, seja numa praça, seja onde for. A igreja é um organismo vivo que precisa ser organizada. Precisa se organizar para fazer missões, precisa se organizar para ter o culto, precisa se organizar para ter a liturgia, porque no culto de Deus, na obra de Deus, é preciso ter ordem e decência. Eu não estou iludido quanto aos erros e os pecados da igreja institucionalizada. Eu não estou iludido com relação à imperfeição da igreja. A igreja institucionalizada, ela é imperfeita. E vou dizer, continuará assim, imperfeita, até a vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas. É por isso que nós nos reunimos, nos congregamos para melhorar nossa prática cristã, para nos edificarmos. Mas aí essa igreja institucionalizada, ela tem sim as suas imperfeições, porque no dia que ela se tornar perfeita, já não estaremos aqui, estaremos no céu. Eu não estou iludido com relação ao fracasso de lideranças religiosas. Agora entendo que não podemos ser cristãos sem ela. Não podemos ser cristãos sem a comunhão. Não podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus sem estar se congregando, porque precisamos um dos outros para nos edificarmos. Cristianismo sem igreja é religião individualista, egocêntrica e sem compromisso com Deus. Pessoas que querem viver em insubmissão. E isso é totalmente antibíblico. Parte dos desigrejados, escuta o que eu vou dizer, parte dos desigrejados, e grande parte deles, são pessoas anti-institucional, anticlerical, anti-submissão, anti-princípios de Deus, querem viver a vida ao seu bel prazer, do seu modo, interpretar tudo do seu jeito. Não querem viver em comunhão
com os irmãos por causa de falhas humanas, de erros de lideranças. E eu costumo dizer que um erro não pode ser justificado por outro. Nós precisamos ser justificados pelo sangue de Jesus. E ser justificado pelo sangue de Jesus é viver uma vida de compromisso com Deus, não uma vida isolada. Não posso viver uma vida isolada, à parte, quando se tem a oportunidade de viver em comunhão. Quando se tem a oportunidade de estar se congregando. Os desigrejados que vivem isoladamente correm grande perigo. É presa fácil para Satanás, pois está longe do aprisco das ovelhas, está longe do rebanho. Viva a vida isolada e se torna uma presa fácil para o diabo, que busca insaciavelmente tragar os servos de Deus. É claro que eu também entendo que existe aqueles desigrejados que vivem em comunhão com os irmãos de casa em casa, de lá em lá. Mas certa vez eu conversando com um desigrejado que disse que não ia para a igreja institucionalizada, mas que se reunia com os irmãos na casa para louvar, para pregar. E eu perguntei a ele, e a Santa Ceia? Quem é que dá a Santa Ceia? Não é bíblica a Santa Ceia? Perguntei também. E me diz uma coisa, e o ofertório? Não tem ofertório? Porque com aquelas contribuições vai ajudar na manutenção da obra de Deus, evangelismo, ajudar os necessitados. Não tem isso? Isso é bíblico. O ofertar para a realização da obra de Deus, porque a obra de Deus precisa do ofertório. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa, e Deus é o Deus que abre portas para abençoar a sua igreja, para que a obra de Deus seja abençoada. Não tem ofertório? Não tem ofertório. E casamento? Quem é que realiza casamento na igreja? Cerimônia fúnebre. E fui citando tantos outros pontos. Quando menos esperaram, alguém sai da igreja querendo fugir da institucionalização e da organização. Mas se for viver em comunhão como igreja, vai ter que ser organizada. Vai ter que ter um pastor, vai ter que ter diáconos. Seja para onde for, não tem como fugir. É a essência daquilo que Deus criou. Deus edificou uma igreja para ser organizada com lideranças, porque ela tem um propósito na terra. Fugir disso é uma sutileza de Satanás para querer te enganar, para querer acreditar que você está agradando a Deus, vivendo essa vida dissoluta, conformada em apenas se reunir, cantar alguns hinos, ler alguma palavra e trazer uma pequena explanação. A obra de Deus está além de tudo isso. Ela sobrepassa tudo isso. Ela é mais ampla do que tudo isso. Tem a ver com tudo isso que eu já tenho citado. Liturgias, cultos, assistência social, missões, discipulados, capacitações, tudo isso fala de organização da igreja. A igreja não existe sem organização, então não permita que o diabo continue lhe enganando. Eu encerro esse vídeo pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa lhe convencer com mais precisão sobre essas verdades que nós explanamos aqui. A igreja, ela é um organismo vivo, mas ela precisa ser organizada dentro de uma hierarquia, e isso foi Deus quem instituiu. Se você ficou conosco até o final deste vídeo, eu te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque diariamente estamos postando palavra de Deus, estudos bíblicos, reflexões motivacionais, oração de Deus para abençoar a sua vida. Se esse vídeo tornou-se relevante para você, deixa seu like, isso é muito importante para o nosso canal. E também peço, compartilhe esse vídeo nos grupos aí dos irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, e aqueles nossos irmãos que estão frios na fé, que estão vivendo aí afastado da igreja como um desigrejado. Porque eu espero sinceramente que esse vídeo possa trazer luz e entendimento a esses nossos irmãos que estão distantes do propósito de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja.